Pesquisar perfil. Bom, aqui a gente tem um array de contatos. Essa estrutura aqui é uma estrutura de banco de dados. Né? No MongoDB, por exemplo, é exatamente assim. Então, a gente tem um array de objetos. Cada objeto, ele contém informações de um usuário. Então, a gente tem o primeiro nome, o sobrenome, o número, né? Por exemplo, se poderia ser um RG, um CPF, enfim, um número de cadastro ali no banco. E aqui as ações, por exemplo, desse usuário, né? O que ele fez na nossa aplicação. Por exemplo, ele deu likes. E aí esses likes viraram um array. Aqui embaixo a gente tem uma função que ela vai fazer essas verificações para a gente, essas consultas no nosso banco de dados. E aí ele vai receber o nome primeiro, né? Porque ele precisa saber qual é o usuário que ele vai verificar as informações. Então a gente precisa saber qual é o usuário para depois verificar, sei lá, o número dele, o sobrenome, ou os likes que ele deu. Enfim, aí aqui a gente tem que ver o que ele está pedindo, né? Eu nem li aqui, mas enfim, ele deve estar pedindo que para a gente verificar se o contato, aliás, a propriedade existe. Eu li aqui, mas eu não estou achando mais onde foi. Aqui, a função deve verificar se o nome corresponde primeiro, né? Se o nome existe aqui dentro. E depois se a propriedade passada é uma propriedade daquele contato. Tá, eu tinha visto em algum lugar. Então, vamos lá. Como que a gente vai verificar primeiro qual é, né, o usuário que foi passado ali, né, e ao mesmo tempo comparar se ele existe? A gente precisa percorrer um array. Então, a gente vai precisar de um for. Para ele poder varrer esse array para a gente, fazendo a verificação. Então, o padrão é sempre i, né, igual a 0. A gente quer começar no index 0. Enquanto o i for menor do que o nome do nosso array, né, que é contacts.length, e mais, para ele ir somando até que chegue nesse número para ele poder parar. Aí a gente precisa verificar o nome primeiro, né, para verificar quem é o usuário. Então a gente vai usar um if para a gente poder fazer essa comparação. Então, se a propriedade que a gente está verificando no momento é first name, ou seja, se o objeto, né, primeiro que a gente está verificando, aí depois a gente acessa com a anotação de ponto, o nome do usuário aqui for igual exatamente, né, estritamente, aliás, igual ao name que foi passado aqui, a gente tem que dizer o que tem que fazer. Aí sim ele tem que verificar se a propriedade, né, essa propriedade que foi passada aqui, se ela existe. Então, assim, no JavaScript, quando a gente quer verificar se uma propriedade existe, a gente já tem um método nativo do JavaScript que se chama hasOnProperty. Então, primeiro a gente precisa acessar o objeto, né, que está sendo iterado no momento, para depois a gente chamar essa propriedade. Para a gente verificar se a própria existe. Se ela existir, a gente vai ter que retorná-la. Então, a gente vai acessar primeiro o objeto e depois com a anotação de colchete, novamente, né, a gente vai acessar
né? Primeiro a gente acessa o objeto e depois a gente acessa a propriedade. E aí a gente retorna dessa forma. Aí a gente vai colocar um else, porque existe a possibilidade dessa propriedade não existir. Então, se ela não existir, a gente quer retornar uma string que diga no search property. E se ele passar por todo esse for aqui e o usuário não for encontrado, então a gente precisa que ele retorne uma outra string, né, que diga no such content. Ou seja, que diga não, nenhum contato foi encontrado. Aqui ele diz não, nenhuma propriedade, né? Nenhuma propriedade dessa que foi passada aí foi encontrada, e aqui nenhum contato. E aqui embaixo ele já tinha até deixado aqui, né, os casos de testes. E aqui embaixo tem outros também, né? Se a gente quiser testar. Então aqui ficou assim.